E aí, bom te ter de volta. Então, chegamos ao nosso teste de vestibular 22, tudo bem? Bom, então, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, diz o seguinte: sejam A e B os pontos de interseção dos gráficos das funções f de x igual a 1/3 de x mais 2 e g de x igual a menos meio x mais 2, com os eixos com o eixo do x, respectivamente. Então, o que o nosso exercício está afirmando? Nós temos o nosso eixo x, tudo bem? Vou colocar aqui o nosso eixo x. A nossa função f, como você pode perceber, ela é positiva, então ela é uma função crescente, então provavelmente a nossa função f está desse jeito, provavelmente não, está desse jeito. E nós também temos a nossa função g de x, como você pode perceber, o sinal negativo bem aqui, então, ou seja, ela é uma função decrescente. Então, ela está desse jeito. Então, aqui está a nossa função f de x e aqui está a nossa função g de x, que é decrescente. E existe pontos de interseção, ou seja, com a f de x com o eixo x e da g de x também com o eixo x. E o primeiro ponto é A e o segundo ponto ele chama de B. Lembrando também que pode ser também que esteja ao contrário, tá? Não importa, a G pode cortar antes da F, mas não importa. Basicamente, é esse desenho aqui que nós estamos tratando. Ele continua ainda dizendo o seguinte: sabe-se que o ponto C, né? Sabe-se que C é o ponto de interseção desses gráficos. Então, ou seja, o ponto de interseção entre G de x e a F de x, ele chama então de C. E aí ele pergunta: a área do triângulo ABC é igual a. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir as coordenadas de A, B e C. Então, ou seja, o ponto A gente já consegue perceber que é o zero da função da f de x. Então, ou seja, a gente precisa descobrir um x tal que a f de x seja igual a zero. Nesse caso, eu vou pegar, então, 1/3 de x mais 2, vou igualar a zero, então vou ficar com 1/3 de x é igual a menos 2, posso multiplicar por 3 de ambos os lados, né? Ou seja, eu fico com x igual a menos 6. Lembrando que como eu procurei o zero da função, ou seja, significa então que o meu y vale zero. Então, ou seja, a coordenada pode ser eu não sei se é o ponto A ou o ponto B, mas eu já sei que é uma coordenada, né? Que a gente parte do princípio que o ponto A seja o que está mais à esquerda. Mas, de qualquer jeito, eu já sei que nós temos então como primeira coordenada o ponto menos 6, 0. O ponto aqui que nós hipoteticamente estamos trabalhando com o ponto B seria então o nosso g de x, que também seria o zero da função. Então, ou seja, eu colocaria o quê? Menos meio de x mais 2 igual a zero. Então, ou seja, menos meio x é igual a menos 2. Eu posso multiplicar por menos 1 de ambos os lados. Então, eu fico com meio x igual a 2. E, é claro, para aproveitar também, já que eu multipliquei por menos 1, eu também posso multiplicar por 2 de ambos os lados, ou melhor, por menos 2, né? E assim, eu fico, então, com x igual a 4. Descobri também o segundo ponto, então ele é o ponto 4 e 0, lembrando que o zero de y é porque é o zero da nossa função, né? Então, acabou que coincidiu do jeito que imaginávamos anteriormente. Então, o nosso ponto A, que vai ficar mais à esquerda, é o ponto menos 6, 0, e o nosso ponto B, o que está mais à direita, ficou como ponto B, né? 4, 0. Então, por último, então, falta então encontrarmos o ponto C, que é a interseção dos dois gráficos. A interseção, então, dos gráficos é o momento em que a minha f de x ela é igual à minha g de x. Então, ou seja, o que eu simplesmente vou fazer é igualar as duas funções. Então, eu tenho 1/3 de x mais 2, que vai ser igual a menos meio de x mais 2. Como eu estou somando mais 2 de ambos os lados, então eu posso eliminar o mais 2 e eu já vou deixar a parte literal do outro lado, né? Então vai ficar 1/3 de x mais meio x, né? Igual a zero. Basicamente, aqui não importa os coeficientes, mas eu vou fazer para facilitar o entendimento, né? Nós temos aqui uma função, então eu vou multiplicar por 6. Por que por 6? Porque 3 vezes 2, 6.
e aí ele vira o denominador comum do nosso MMC, tudo bem? Ou seja, quando eu multiplicar por 6 aqui, eu vou ter 6 dividido por 3 vai ficar 2x, mais 6 aqui, né? 6 dividido por 2 vai ficar, então, 3x. E não importa, porque 6 vezes 0 é 0. Essa era a ideia justamente que eu estava falando. 3 mais 2, 5x, igual a 0. E eu também chego à conclusão de que x é igual a 0. Tá bom? Já era implícito isso logo aqui no início, mas eu preferi fazer desse jeito. Ó, se nós achamos o ponto 0, significa o quê? Que essa coordenada aqui e ela passa na origem. Mas eu preciso, então, saber agora a altura do meu triângulo. Como é que eu faço para saber a altura do meu triângulo? Simples, eu substituo o 0 aqui. Por quê? Porque eu já sei que se trata, então, do que o meu eixo, né, o meu ponto C, está na coordenada 0 de x. Falta, então, eu descobrir a coordenada y. Então, o que eu vou achar, então, é minha g de 0. Então, seja menos meio vezes 0 mais 2. Então, qualquer número vezes 0 é 0. Aqui, 0. Então, eu chego, então, à conclusão de que a minha g de 0, né, vale 2. Então, nesse caso aqui, o meu ponto C ele tem como coordenada 0 e 2 em y. Então, está aqui o nosso triângulo, né? E agora existem duas maneiras bem interessantes de resolver esse problema aqui. A primeira, como você bem já percebeu, o nosso eixo y está cortando aqui o ponto C. Então, nós temos aqui o nosso triângulo de uma maneira que de A até a origem eu tenho 6 de distância, né, porque está menos 6, ou seja, está 6 à esquerda, e da origem até o ponto B eu tenho 4 de distância, fazendo o total, ou seja, a base do meu triângulo como 10. A altura do meu triângulo também já está aqui, ou seja, mede 2, que é da origem até aqui, né, a altura, ou seja, mede 2. Então, seguindo, né, a área, né, do triângulo é metade, né, da base vezes a altura. Então, ou base vezes altura, não tem problema, dividido por 2 é a mesma coisa. Então, ou seja, eu tenho 10 vezes a altura, que mede 2, dividido por 2. Todo tem um número multiplicando e dividindo ao mesmo tempo, então fica igual a 10. E agora eu te chamo a atenção para uma coisa, se você chegou até aqui, né? Normalmente o pessoal já desliga o vídeo, passa adiante, aí acaba perdendo alguns detalhes. O nosso triângulo ele foi um triângulo relativamente trivial, né? Fácil. Mas eu te chamo a atenção para o seguinte: e se o nosso triângulo estivesse desse jeito aqui, ó? Né? Ou, melhor, ou pior, né? Tivesse de uma maneira, vamos pensar desse jeito aqui, né? Onde você teria dificuldades de encontrar a base vezes a altura. Esse problema aqui, eu te chamo a atenção por quê? Porque a gente descobriu 3 pontos principais e a gente nem precisava ter traçado o nosso triângulo. A gente poderia usar a nossa geometria analítica para descobrir. E isso é muito mais interessante. De que maneira? Ora, a área do meu triângulo vai ser também metade, né, do que seria base vezes altura, mas no caso agora eu vou usar as coordenadas, né? Coordenadas de que tipo? x1, y1, x2, y2, 1 e x3, y3, 1. E vou usar o meu determinante. Para você que não acha que matriz serve para uma coisa, está aqui uma solução bem prática. Então, ou seja, a minha área vai ser a metade do determinante da minha matriz. Vou colocar aqui os valores, então, do meu determinante. Lembrando que o meu x1 era menos 6, 0. Então, vou colocar aqui, ó, menos 6, 0, 1. O meu x2 era 4, 0. Então, vou colocar aqui, ó, 4, 0, 1. E o meu ponto C era 0, 2. Aqui, ó, 0, 2 e 1. Vou fechar a minha matriz. E lembrando que eu posso repetir as duas primeiras colunas para facilitar o cálculo, né? Eu tenho menos 6, 0, 4, 0 e 0, 2. E acompanha aqui, então vamos pegar, né? Ou seja,
Aqui eu tenho menos 6 vezes 0, ou seja, esse lado aqui dá 0, aqui também dá 0, e aqui dá 1 vezes 4, e 4 vezes 2, 8. Então, bora. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, e aqui dá 8. Então, vamos continuar aqui, né, na nossa área, é igual a metade do meu determinante, então eu já tenho 8. Agora vem a parte negativa, aqui de vermelho. Aqui dá 0, aqui dá 6 vezes 2, 12, né? E aqui também dá 0. Dá 0, aqui dá menos 12, né? Confere, 2 vezes menos 6, menos 12, e aqui dá 0. Como o meu determinante pede um número negativo, então, na verdade, estou fazendo menos 12, confere comigo. Então, na verdade, a área do meu triângulo é metade de 8 mais 12. E 8 mais 12 dá 20, então a área do meu triângulo é 20 dividido por 2, que é igual a 10. Achamos, então, a mesma área. E por que eu te chamo a atenção? Poxa, Renan, desse jeito ficou mais complexo para mim. Porém, contudo, todavia, eu te chamo a atenção de que você achou um triângulo fácil de resolver. Mas pode ser que na sua prova você encontre um triângulo com esse daqui ao lado, onde você tenha dificuldades até ter que ficar fazendo manobras matemáticas para poder achar a uma altura relativa ou coisas do tipo. E quando, na verdade, com apenas as coordenadas, você pode matar o seu triângulo. Não é uma fórmula difícil de decorar, como você pode ver. É só você botar as 3 coordenadas embaixo e a terceira coluna 1 e dividir por 2, como você já faz na sua fórmula de cálculo de área de triângulo, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Então você só trocou a base vezes altura por uma matriz de determinante. Bem, fica a dica, bem interessante para você, e aí uma boa ideia de geometria analítica para você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.